Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Aqui quem fala é Orestes Camargo Neves, do canal do YouTube Almanac 60+, e das redes sociais no Instagram e no Facebook. O canal do YouTube Almanac 60+, é uma plataforma dirigida ao público 60+, e a todos aqueles que se interessam pela questão da maturidade saudável. O nosso convidado de hoje, dentro do nosso quadro Gente que Tem História, nós vamos entrevistar hoje um americanense que fez muito sucesso no Brasil todo. Um americanense que nós aqui, mais velhos americanos, conhecemos como o Juca, ou José Francisco Ângeles Jr., mas ele é conhecido nacionalmente como J. Júnior. O J. Júnior, a melhor frase que eu ouvi sobre o J. Júnior foi de uma colega de trabalho dele. Eu dei uma fuçada no YouTube e nas redes sociais, e ela falou assim: eu nunca achei que alguém pudesse ser unanimidade, até que eu conheci o Jotinha. Então eu achei essa frase, eu falei assim, é a melhor de todas. É bom ter amigos. É sempre bom. E é o seguinte, o que a gente... O Jotinha, o Jota, o Juca, enfim, como qualquer um de nós podemos chamá-lo aí, ele tem uma outra característica, que ele, além de ser quase essa unanimidade entre os pares dele, ele também é muito querido entre os amigos, entre a família. O que os depoimentos que eu vi dos filhos falando é realmente uma coisa que qualquer pai fala assim, eu não preciso mais nada na vida. Ouvir isso de um filho é uma coisa maravilhosa. Verdade. Então, eu vejo assim, isso é uma coisa bastante interessante, mais uma ótima característica do Juca. Juca, fique à vontade. Jota, fique à vontade. Orestes, puxa vida, que bom reencontrá-lo nesse seu projeto. A gente fala projeto, mas já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Que bom encontrar você também, americanense como eu, toda a minha família, né? Dedicando esse espaço, né? Prestando uma homenagem à Americana, né? A sua raiz, a raiz da cidade, aqueles que contribuíram de uma maneira ou outra, né, para que a Americana chegasse a um nível nacional de reconhecimento, né? Antes pelo tecido, né, que foi realmente uma marca da cidade americana para todo o Brasil, e depois até para o exterior, né, Orestes? Mas também por aqueles que fazendo isso, não interessa o tamanho, não interessa a quantidade do que foi feito, né? Todos colocaram o seu tijolinho para que a Americana pudesse ser hoje esse edifício, né? Firme, fincado aqui e muito representativo. Agradeço muito pelo convite. Nós que agradecemos, a gente sabe da celebridade que você é, e entretanto você continua sendo essa mesma pessoa simples que desde que a gente se conhece. Até falo uma coisa que tem nós temos um amigo em comum que é o Otavinho Jordão, que eu falo assim, ele é o responsável por eu ser fanático por futebol e doente pelo Palmeiras. O Otavinho. Mas na verdade ele era amigo seu e do meu irmão, que vocês são contemporâneos, né? Exatamente. E daí eu falo assim, mas ele era tão fanático que ele acabou me deixando fanático também. Otavinho, nós somos colegas na Bandeirantes, né? Você chegou a trabalhar com ele na Bandeirantes depois, né? Trabalhei com ele na Bandeirantes a partir do ano 1981, né? E ele sempre me surpreendia positivamente no meu trabalho. Eu ia para os estádios, né? E se o Palmeiras estava jogando, você podia cravar que o Otavinho ia aparecer na cabine, né? Sempre calmo, sereno, né? Estamos ironizando aqui, porque ele realmente era... Ele era muito... né? Um cara muito elétrico, grande Otavinho. Ele é da terra da Hortência, nossa grande Hortência. Potirendaba. Exatamente. Estava sempre levantando a bandeira de Potirendaba. Ele falava sempre de Potirendaba, né? Era assim era Poti, como ele falava. Poti. Exatamente. Fala um pouquinho da sua infância, adolescência aqui em Americana, de como era a Americana desse tempo aí, dá uma lembrada pra gente. Vamos lá.
Eu nasci em dezembro de 48 e eu morei, desde o nascimento, tudo, eu cresci num sítio do meu avô, na Avenida Pascoal Ardito. Lembro até do número, 580. 580. E tinha uma porteira lá, porque era um sítio, né? E estava lá, 580. Nunca me esqueci do número, do numeral, né? E era um sítio. Então, ali, a Pascoal Ardito, não tinha asfalto, não tinha absolutamente, né, nenhuma... Era terrão mesmo. E quando chovia... Barro danado. Barro, o carro encalhava, porque era o seguinte, o meu pai, minha mãe, né, vamos para a cidade hoje. Vamos para a cidade, Avenida Pascoal Ardito. Nossa, alegria da criançada, né? Eu, Neto, meu querido primo, meu irmão Pedro, vamos para a cidade. Batu, grande Batu. E quando chovia, a gente não ia para a cidade. Porque não tinha como. Então eu vivi ali no sítio do meu avô até meus 16, 17 anos aproximadamente, quando aí eu fui morar na cidade. Aí eu fui pro centro da cidade, né? E morei na Fernando Camargo, morei ali atrás do Hospital São Francisco, não vou me lembrar o nome da rua agora, mas morei ali muito tempo. Continuo morando em Americana, mesmo tendo trabalhado em São Paulo 45 anos, né? Chegou a trabalhar no Rio de Janeiro também? Não, só em São Paulo? Não. No Rio de Janeiro esporadicamente, né? Mas só em São Paulo mesmo que eu... Para quem não sabe, o Jota, ele é filho de duas famílias tradicionais americanas, que era a família Corsi, que era ele filho da dona Aquilina, que eu lembro muito do Jopepá. Jopepá, famoso Jopepá. Porque era José, Pedro e Paulo. E Paulo, os três irmãos. Exatamente. Que era ao lado da escola, a gente saía da escola e ia para lá sempre, né? Lembro muito da Aquilina, lembro do seu pai, do seu Juca, que era da tecelagem Vitor Atala, e era na esquina da minha casa, que eu morava um pouquinho para cima, ali eu morava na Padre Manuel da Nóbrega, e era na esquina com a Silos, né? Isso. Pelo menos o seu tio Sérgio ficava sempre ali, acho que tinha outra unidade da Vitor. Não, era ali mesmo, e o meu tio Sérgio morava ali na Tuiuti, né? Que é muito próximo ali da Rua Abolição, né? Onde era o Vitor Atala. O Juca ele é também casado com uma pessoa de família tradicional, daqui de Americana, que é a família Cia, que se não é a maior família da Americana, é uma das maiores, provavelmente. Está chegando perto. Que é a Sueli Cia Franciscanes. Teve três irmãos, né? O Pedro, o Paulo e a Luciene. Isso. E 3 filhos, 3 com R's, Rodrigo, Ricardo e Rafael. E quantos netos? 5 netos. 5 netos. 3 garotos e 2 garotas. Agora apareceram umas mulheres também na família. 2 meninas lá, que de vez em quando puxam a orelha do avô, para atualizar o avô, entendeu? O avô está muito antigão. Muito antigão, resistente às novidades. Às novidades, então tá bom. E falando do Jopepá, quando nós fizemos a revista, aí, lembrando os áureos tempos da escola do Instituto de Educação Presidente Kennedy, um dos temas foi o próprio Jopepá. E acho que até você chegou a ser entrevistado, enfim, você passou algumas informações, né? E você chegou a trabalhar também lá na lanchonete ou não? Eu lembro muito do Pedro e do Paulinho lá. Eu lembro dos dois bastante. Trabalhava sim. Eu me prendia, ou era mais escalado, para trabalhar no caixa. Porque as outras coisas eu não sabia fazer. O Pedro ia para a cozinha, meu irmão Pedro, porque uma das paixões dele da vida era cozinhar. Né? E o Paulo era o menorzinho. Sim, né? Então o Paulo ainda não tinha condições de... Mas quem trabalhava mesmo no Jopepá era minha mãe, meu pai, minhas primas e meus tios. Era um grupo família, garçom, atendente, um cuidava do sorvete, o outro da pizza e tal, né? Depois abriu a pizzaria ali na parte de trás, né? E eu no caixa, estava lá no caixa. E bons tempos, hein? Bons, muito bons. Deixa eu perguntar, a narração esportiva era um sonho de criança? Aconteceu por acaso? Era uma coisa que você curtia e falou assim, eu vou partir para isso?
Ou você pensou assim, vou dar uma curtida só, quem sabe se der certo, Deus, como é que foi essa história? O que me chamou mais atenção, inicialmente, eu tinha 10, 11, 12 anos de idade, foi o rádio. Tá. Primeiro foi o rádio. Nós somos a geração do radinho de pilha, né? Opa! E no sítio do meu avô era aquele radião. Aquele radião, né? Tipo, né? Também era mesmo. Tipo caixão de abelha, que a turma chamava, né? Tinha aquela bola que precisava esquentar para o rádio. Exatamente. E aí o rádio me chamou muito a atenção. E aí passou a me chamar a atenção também as transmissões de futebol. E aí, opa! Futebol, narração, o rádio, aquilo foi mexendo comigo, né? Mas eu nunca... Se alguém me perguntasse na época lá com 12, 13 anos, se quer ser jogador de futebol ou se quer ser narrador. Eu queria ser jogador de futebol. Olha como é interessante. Mas eu era ligado nas narrações de futebol no rádio. Porque na televisão, na época, não mostrava absolutamente nada, né? Ao vivo, não tinha satélite, não tinha nada, né? E aí, com 17, 18 anos, é que me veio alguma coisa, não sei como, porque na minha família ninguém me influenciou. Não, vai trabalhar no rádio. Não, ninguém. Me veio uma coisa assim, tipo, puxa vida, será que eu poderia fazer o que eles fazem? Né? A narração, aquela velocidade, aquele ritmo, né? Eu me encantei com aquilo. E aí eu comecei a mexer os pauzinhos com o meu pai, né? Seu Juca. O pai, rádio e tal. E a Americana só tinha uma rádio na época. A Rádio Clube. A Rádio Clube. Do Geraldo Pianelli. Geraldo Pianelli, a rádio da família Duarte, né? Da família Duarte. Então, o meu pai começou a dar uns cutucões no baixinho, que a gente chamava carinhosamente, o Pianelli, sobre mim, né? Tem um garoto lá, ele gosta e tal, assim. E não era tão fácil você... hoje nem se fala, mas depois veio a fita cassete, né? Vamos gravar um pouquinho aqui então e vamos levar para o cara ouvir. Claro que não tinha isso, né? Eles tinham que me lançar, né, direto, vai para o ar e vamos ver o que acontece, né? E aí ele me deu uma chance, mas na verdade não foi ele diretamente, foram dois amigos. Você conhece o Clóvis Magalhães, grande comunicador aqui, né? E o Paulo Sérgio. Eu lembro dele quando ele era goleiro lá no Dom Bosco. Goleiro? Só você que lembra disso, ele fala pra mim. Verdade, goleiro, eu lembro também. Opa, estudei no Dom Bosco. E o Magal e o Paulo Sérgio trabalhavam na rádio. E a gente jogava bola juntos, né? Batia a bolinha lá. Ele falou, pô, você gosta de rádio? Já me falaram, então vamos lá conhecer a rádio. Bom, antes de me convidar, eu já estava na rádio, né? Já estava lá. E cheguei lá e eles que me deram a chance, então, de começar lá como redator do programa, de vez em quando uma palhinha no programa, e tinha as transmissões, né? Lá do Vitória Escuro, do estádio Vitória Escuro, estádio hoje municipal. É o Colorado, né? Colorado. E assim eu comecei. E não passou muito tempo, o Magal mudou de rádio. Ele foi trabalhar em Santa Bárbara, que ele sempre foi muito mais radicado a Santa Bárbara, né? Que também hoje nós estamos aí juntos, uma coisa só, né? Uma coisa só. E o Magal saindo, não tinha outro locutor. E o baixinho, Geraldo Pianelli, chegou para mim e falou, é você. Tipo, me intimou, né, a ser o narrador. Claro, tremi um pouco, mas era o que eu queria, na verdade, no fundo. E foi assim que eu comecei, então, a transmitir os jogos. E você trabalhava, ou estava só estudando nessa época? Trabalhava e estudava. Fazer os dois. Trabalhava lá no Vitor Atala, né, na tecelagem, na parte ali de... na época era departamento pessoal. Hoje é RH, hoje é mais chique. Então eu trabalhava e teve um ano até que foi muito puxado para mim, porque eu trabalhava, fiz o tiro de guerra, que você tinha que levantar às 4h30 da manhã, né? Você sabe disso, como é que era. Chegava meia-noite e pouco do colégio, né? E aquelas coisas, mas tinha 18 anos, então você era outro, você tirava de letra, você achava engraçado. Tanto que eu tive um problema de apendicite na época, por todo esse acúmulo de funções. Né? E foi assim, trabalhava, estudava e durante a semana então batia minha bolinha, jogava. Daí você ficou na Rádio Clube, daí você foi para Campinas, é isso? Eu fiz um ano, um campeonato em Limeira. Em Limeira também. Um campeonato só.
O Independente foi até campeão, acho que eu dei sorte para o Independente. Fiz um ano em Limeira e depois eu fui para Campinas, na Rádio Brasil de Campinas, né? Da família Pedroso. Depois Gazeta 76, Gazeta Rádio e TV da Fundação Casper Libero, né? E a partir de 81, janeiro, é que eu fui para a Rádio Bandeirantes, São Paulo. E em 83 é que eu fiquei definitivamente na televisão, quando o Luciano do Vale chegou. Você daí foi para São Paulo, foi para a Gazeta? Gazeta. Tá. Quanto tempo de Gazeta? 4 anos e meio, rádio e um pouquinho de televisão na Gazeta. Eu transmiti até na televisão Corrida de São Silvestre. Nossa, eu tinha chegado em São Paulo e só fazia futebol desde quando eu comecei, né? De repente me escalaram para fazer a tradicionalíssima Corrida de São Silvestre, quando ainda começava às 11h20 da noite, né? Isso. Tradicionalmente. Começava num ano, terminava no outro. Terminava no outro, né? Então eu fiz muito pouco, mas eu fiz um pouquinho de televisão na Gazeta. Ah, tá. Aí eu fui para Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, em 81. E devia ser difícil você manter o público com uma narração de corrida, né? Se bem que eu vi nos Estados Unidos uma coisa fantástica no rádio, o cara narrando um jogo de golfe no rádio. Daí eu falo, o cara tem que ser bom, né? O cara tem que ser bom para manter. Uma das poucas modalidades que eu não transmiti na vida, o golfe. E eu gosto de assistir, de acompanhar, mas não transmiti, não. Daí, da Gazeta, você foi para a Band. Band. Isso. Rádio. Tá. E aí, em 83, o Luciano do Vale chegou na Band, né, com o projeto dele lá para colocar no ar. Ele tinha saído da Globo, né? Tinha saído da Globo, estava na Record, que ele tinha feito um ano de contrato na Record, né? Mas não dava certo porque a rede física da Record, na época, era menor do que a rede física da Bandeirantes. E ele precisava de uma abrangência nacional, né? Pelos patrocinadores, né? Que eram todos nacionais. E aí ele acertou com a Bandeirantes em 83, meados de 83. E aí então ele me convidou para trabalhar na equipe dele, deixando a rádio e indo só para a televisão. Você conviveu com alguns monstros sagrados aí, né? Fui premiado, fui presenteado. Fiore Gilhote, você trabalhou com Fiore? Fiore Gilhote. O Fiore eu acho assim a maior lenda, né? Do rádio, né? Eu falo assim, tinha o Pedro Luiz, eram bons, tinham vários do Rio de Janeiro, ótimos lá também e tal. Jorge Cury. Mas o Fiore realmente, eu falo, os bordões dele eram assim... Ficaram, né? E ele poetizava a transmissão, né? Bonito, né? Ele tinha um vocabulário, ele tinha uma fluência. E a voz dele, muito agradável, aveludada, né? Então ele agradava muito a transmissão de futebol dele. Tanto que depois, ou simultaneamente, ele começou a dar palestras sem cobrar absolutamente nada, né? Confrontando com os novos tempos aqui, e a agenda dele ficava lotada, mas rapidinho, para o ano todo em palestras. Então ele era realmente um comunicador excepcional, excepcional. Fiore, o Luciano também, Luciano, outra lenda, né? Luciano, outra lenda, Juarez Soares, né? Um grande Juarez. Eli Coimbra, um dos maiores repórteres. Como é que tinha aquele da Tupi que entendia muito de futebol argentino? Roberto Petri. Foi meu chefe na Gazeta. Foi meu diretor na Gazeta. Ele serião, né? Ele era meio sisudão, né? Ele foi com a minha cara, felizmente, porque do jeito que ele era, né? Mas tinha um coração desse tamanho. Quem conhecesse o Petri, ele foi com a minha cara, porque o diretor mesmo não gostava do meu estilo de narração. E o Petri bancou. Aliás, o Petri e o Galvão, né? Que o Galvão estava trabalhando há pouco tempo. Você chegou a trabalhar com o Galvão lá na Gazeta. Ele era meu comentarista na Gazeta. Então, o Petri foi com a minha cara, com o meu jeito de trabalhar e tal, e foi ele que me deu, então, aquele empurrão, né? Para que eu seguisse em frente, né? Trabalhei também com Armando Nogueira, né? Um dos grandes jornalistas. Também, nossa, outro cara espetacular. Tem frases, né? Fantástico, fantástico. Ele falava do Garrincha, pro Garrincha, um lenço é um latifúndio. Eu achava ótima essa frase dele. Trabalhei com o Datena foi repórter, Roberto Cabrini, Luiz Ceará. O Faustão também foi repórter de campo, né? Foi, contemporâneo nosso. Ele trabalhava na Rádio Pan-Americana. Depois ele foi para a Rádio Globo com o Osmar, né?
E só rapidinho, fomos fazer um jogo em Franca, né? E todo mundo, vamos almoçar, e a gente estava no mesmo hotel, né? Aí acabou o almoço, um foi na farmácia, o outro foi comprar jornal, não sei o quê, e sobramos eu e o Fausto para voltar. Né? E eu já tinha um relacionamento muito legal com ele, assim, de viagens, né? E aí nós andamos mais ou menos uns 20 minutos até o hotel. Olha o que disse a mim o Faustão. Jotinha, nós precisamos ficar rico. A gente precisa ficar rico, não dá para viver só do salário, do rádio e da televisão. Ele ficou, né? Ele ficou. Ele queria, inclusive, e aí ele deu o gancho, né? Ele falou, olha, você está em Americana, vai para Campinas, conversa com a família Pedroso, vê se eles querem vender as 2 rádios. Que eu tenho um comprador e nós vamos administrar aquilo lá e tal. Não deu certo, né? A transação, o negócio, mas ele já queria ser rico lá nos anos 70. Já era um projeto de vida. E desse pessoal aí que você conviveu, você falou de vários que te ajudaram e tudo mais, né? Qual ou quais que você destacaria como figura humana? Opa, falamos do Fiore, né? Tá. Fiore, indiscutivelmente, tem que estar nessa lista. Né? Algumas pessoas que impressionam mal, a gente coloca assim, né? Falamos do Petri. Sim. O Petri, quem não o conhecesse, é aquela coisa, sisudo, fechado, de poucas palavras, mas o que ele ajudou de profissionais, o que ele ajudou narradores, comentaristas, repórteres, né? Para crescerem na carreira, né? Tá. Uma figura humana espetacular. O próprio Luciano, como diretor, porque aí você conhece a pessoa, ele né? foi um inovador, né? Ele realmente ele saiu do lugar comum, né? Visionário, um cara empreendedor. Eu me lembro que ele falou de um programa a tarde inteira, né? De esportes, todo mundo falou assim, que coisa que maluquice é essa, né? Aí e hoje tem as ESPN da vida. Aí, e quando ele disse que na segunda-feira, então teria toda segunda-feira um evento de futebol. Caíram de pau no Luciano, né? Segunda-feira não é dia de futebol. Quem é que vai ver futebol na segunda-feira? O que o futebol europeu faz hoje? Sim. Segunda-feira tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Então ele enxergava público, né? Muito. E tem público para isso, e né? Tem público. Que sempre se interessa em ver, né? Ele inventou lá a faixa nobre, né? Que ele colocava na segunda-feira, e os índices eram importantíssimos, né? Então ele era realmente um cara que tinha, né? Um pouquinho não, muito mais do que muitos, em termos de visão, e acreditar, né? Ele era titular da Rede Globo. Sim. Ele era o titular da Rede, e ficaria lá o tempo que ele quisesse. Né? Não, ele falou, eu vou pedir demissão depois da Copa, né, de 82, e vou colocar o meu projeto no ar. E colocou. Que jogo que você narrou, que você falou assim, esse foi o jogo mais interessante que eu narrei? E qual que mais te decepcionou, que saiu mais frustrado? Eu tenho certeza que deve ter tido também, né? Bom, a gente está falando de Americana, né? Você falou de 82, não tem frustração maior para a nossa geração do que aquela. Não, aquela foi... Eu estava no centro de imprensa em Madrid, né? E a gente estava assistindo num telão ali no hotel e tal. E com jornalistas do mundo todo ali com a gente e tal. A decepção e a tristeza que nós tivemos ali, brasileiros, todos eles tiveram. O holandês, o inglês, o espanhol, todos eles, pelo futebol que a seleção estava apresentando, né? Tanto que acabou o jogo, eles diziam assim, acabou a Copa, acabou o futebol da Copa do Mundo. E a minha reação qual foi? A gente estava no centro de imprensa e tinha aquela Gran Via lá, né? Eu saí andando, fui embora. Assim, eu acho que andei umas 3 horas, sei lá quanto. E depois tinha que voltar, né? A minha reação foi essa, uma das maiores frustrações. Sobre uma que me impactou muito, e até aí vem a coisa de Americana. Pela primeira vez, lá nos anos 80, a Americana teve uma transmissão de televisão ao vivo. Quando para cá o Luciano trouxe
o futebol feminino da seleção brasileira, que ele começou a investir muito no futebol feminino, né? A Michael Jackson, né? A Formiga, que até todo dia estava jogando e tal. E aí, um jogo no Vitória Escuro, em ensinar numa TV aberta, que só tinha na época TV aberta, né? Para todo o país. E eu fui escalado para transmitir o jogo. Né? Claro que ele fez de propósito, porque um americanense, primeira transmissão na cidade, aquela coisa toda. Então foi muito legal aquilo, porque eu estava na minha cidade, né? Num marco, né? da comunicação, né? Não com vaidade, nada, absolutamente, mas importante para a Americana. Ali foi feita uma primeira transmissão ao vivo de televisão. E o trabalho técnico que deu para a engenharia. Imagino, né? Não tinha satélite, não tinha nada para utilizar, você tinha que ir fazendo escalas das parabólicas, né? Do Vitória Escuro você joga para não sei a Vila Reder, da Vila Reder para não sei onde, sabe? Até jogar lá em cima, lá naquela torre que nós temos bem alta, lá na Avenida Santa Bárbara, acho que é isso, né? Isso ali. Bem lá em cima. Então foi um desafio, né? A engenharia técnica colocar aquilo no ar. Outro pioneirismo do Luciano é a questão aí do futebol feminino. Futebol feminino. Que ninguém acreditava, né? Muito criticado. Ele criou também a seleção de Masters também. Exatamente. Então, realmente era uma pessoa ele colocou na televisão a sinuca, né? Que era uma coisa que do bar ali, não sei de onde. Se tornou esse cara famoso graças a ele. Não é? Então ele realmente teve muita audácia, né? E teve também o apoio da Bandeirantes, claro, né? A Bandeirantes abriu o espaço para que ele pudesse colocar tudo isso no ar. Quando você ia narrar um jogo, por exemplo, ia narrar Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, os jogadores são conhecidos e tudo mais, né? Mas e quando você pegava um time desconhecido, quando você pegava aquele um que arrebenta a língua de cada um, como é que você se preparava para isso? Tem alguns macetes que a gente chama, né? Para você enfrentar uma parada dessa, né? E com o tempo também a gente vai aprendendo que cada país tem uma peculiaridade em relação à pronúncia dos nomes, né? Você pega, por exemplo, a antiga Iugoslávia, né? Termina tudo em it. Né? Um exemplo, a Iugoslávia é tudo em it, né? O irlandês lá é tudo som, né? Então, e a gente evidentemente se preparava, e quando tinha alguma dificuldade, a gente pedia para a produção entrar em contato com a Embaixada. Acho que embaixada. Alguma coisa aí. Embaixada. Por exemplo, vamos fazer um jogo da Áustria. Né? Entra em contato com a embaixada austríaca aqui e vai perguntando como é que pronuncia isso, como é que se pronuncia isso e tal. A gente fez muito disso, a produção fazia muito disso. E você, antes do jogo, você dava uma ensaiadazinha legal, uma treinada legal. E aí você procurava ser o mais próximo do que era o correto a pronúncia do jogador, né? Mas enfim, você sempre tinha que ter uma preparação antes do jogo, não era aquele negócio chega e vamos narrar, não. Sempre você tinha que se fazia, sei lá, treinamento para garganta, tudo mais antes de começar, você fazia algum exercício. Sempre fiz. Eu sempre cuidei muito da minha garganta, porque alguns colegas privilegiados em termos de garganta. O cara não precisa fazer gargarejo nunca, o cara pode tomar gelado à vontade, né? E pelo potencial de voz e tal. O Luciano do Vale era assim. José Italiano, um narrador corintiano, que trabalhei com ele também na Gazeta, também era assim, não precisava preparo nenhum. Eu sempre precisei cuidar da minha garganta. Então, gelado, sempre evitei o gelado, gargarejo, sal, limão, gengibre, também ajuda muito, né? Eu sempre me cuidei muito, me preparei muito. E assim nós terminamos essa primeira parte da entrevista com o Juca, com o Jota, e em seguida nós voltaremos com a segunda parte da entrevista do Jota Júnior, esse americanense que fez sucesso em todo o Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não está inscrito,
deem um like, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, tá? Porque isso é muito importante para o canal, para a gente conseguir mais repercussão e para que mais gente, que essa entrevista de tão boa qualidade com o Jota chegue a mais gente.